Olá a todos, desejo que todos estejam bem e com aquela esperança que tudo vai dar certo e sempre dá certo. Continuando com o nosso tema, né? Nós viemos das estrelas, né, que diz os antigos, nos outros vídeos nós falamos sobre uma determinada tribo, os Carapós. Hoje vamos falar de mais uma, né? Não tão conhecida, mas que tem tudo a ver com o tema que nós estamos abordando. Eu não tenho acesso às perguntas que são feitas no chat, porque a live vai para o Facebook e vai para o YouTube. Então, na semana passada, a Elvira perguntou: você não vai falar dos intraterrenos, né? Sim, Elvira, eu vou falar dos intraterrenos, mas através dessas histórias sobre o conhecimento e a cultura indígena, nós teremos que passar pelos intraterrenos, tá? A forma com que os índios deixaram a informação, e provavelmente na semana que vem o tema será de um desses povos que tiveram contato com os extraterrestres, perdão, os intraterrenos, tá? Apesar, eu vou falar de um povo norte-americano, mas aqui no Brasil também tem relatos sobre esse tipo de assunto. E é bom saber porque o nosso universo começa a expandir, né? Nós começamos a perceber que o que parecia mito, parecia fantasia, de repente é algo muito sério nas culturas. E se a gente que está observando não levar isso a sério, levarmos assim, é só historinha, então nós vamos, a partir daí, começar a cometer erros, né, com relação à compreensão das culturas ancestrais. Eu agradeço pela pergunta, tá? E vai dar um delay de uma semana para eu responder as perguntas, né? Que a minha esposa Mari, ela está lá recolhendo as perguntas e para que eu possa responder na próxima live. Então, não percam sempre que vocês fizerem pergunta. Não é que eu não queira responder, não, é que eu não estou enxergando as perguntas, tá bom? Pois bem, alguém já ouviu falar que aqui na América do Sul nós temos a Terra do Fogo? Acho que muitos já ouviram falar, né? E quando fala Terra do Fogo, todo mundo liga Patagônia, né? Mas por que recebe esse nome, Terra do Fogo? É importante que a gente comece a perceber que muitas coisas simples a gente deixa passar, né? Eu já ouvi, quando eu fiz essa pergunta hoje para os familiares, o que significa Terra do Fogo, né? Eles responderem assim, é um lugar que tem muito vulcão, ou coisa desse tipo aí. Então, a partir do momento que nós começamos a compreender o porquê das coisas, nós temos várias e várias cidades, ruas, e que têm nomes que a gente nunca foi atrás, nunca se preocupou com isso, né? Aqui em São Paulo, quantas pessoas já não foi no Vale do Anhangabaú? Ah, não, fica lá no Vale do Anhangabaú, fica lá no Anhangabaú. Mas o que significa Anhangabaú? Significa Vale do Diabo. Interessante, né? Muitas vezes a gente não faz as perguntas. A gente não se preocupa com os nomes e por que recebeu esses nomes. No caso da Terra do Fogo, aconteceu que o capitão Magalhães, quando ele estava navegando no extremo sul da América do Sul,
hoje Chile e Argentina, ele via, né, que existia muitas fogueiras, né, em terra firme. E era por causa das tribos que acendiam suas fogueiras. Então, ele via muitas fogueiras. Ele acabou rotulando esse lugar como Terra do Fogo, devido a isso que estava ocorrendo. Isso foi em 1509, se eu não me engano, a memória não me falhar. Mas ali na Terra do Fogo existia um povo chamado Shekinah. Nós falamos dos Incas, nós falamos dos Maias, mas é muito raro quando alguém fala dos Shekinahs, os Selknams, né, para pronunciar mais corretamente. Nós só temos o registro desse povo graças a um missionário alemão que se chamava Martin Kusid. Em 1918, ele foi para essa região e encontrou esse povo Shekinah, Selknam, né? E com o objetivo de evangelização. Porém, ele fez muitos registros. Se não fosse esse missionário, nada praticamente saberíamos de como era esse povo, né? E ele escreveu um livro que chamava As Tribos Perdidas da Terra do Fogo, né? Só que o livro está em inglês, né? The Lost of Tribes, né? E assim por diante, eu não sei falar inglês. E esse livro ainda está à venda na Amazon. E lá ele relata não só a cultura, mas como os ritos, todas as coisas desse povo. Mas esse povo também tem uma mitologia. Essa mitologia, ela tem muito mais a ver, a mitologia de criação deles tem a ver com semeadura. É interessante, porque você, quando começar a ouvir, você vai fazer uma relação entre o conhecimento que você já tem, tá? Com o conhecimento, com a cultura dos Selknam. De acordo com a mitologia, eles são chamados Selknam ou Walsh. Tá? Ele diz assim que nos primeiros dias a Terra era plana e estéril. E o céu era transparente, não havia o sol e nem as estrelas. O interessante disso é que nós pudemos ver também que, quando nós contamos a história do mundo novo, havia uma coisa parecida com isso, né? Então, tudo começa desse princípio. Não tem sol, não tem estrela, o céu é transparente, tá? Eles também dividiam os céus em 4 regiões. Vocês vão entender o porquê dessas 4 regiões que eles dividiam o céu. Esse povo que nós estamos falando no momento era os Selknam, certo? Então, os primeiros contatos e as coisas que nós sabemos desse povo são os registros do padre Martim, ou melhor, do missionário Martim, né? Ele fez muitas fotos do povo, tá? Todo em preto e branco, né? Mas ele registrou o que ele estava vendo. Isso depois, de forma artísticas, né? Nós chegamos à conclusão de como era realmente devido à descrição que ele fez. Esse era um povo, né? Que vivia lá do Chile, da parte central do Chile, até lá embaixo na Patagônia, envolvendo o Chile e a Argentina.
Então, a partir desse momento, nós temos esse único registro desse povo e sua mitologia. O interessante é que a gente precisa ver que qual é a aparência, qual é o sistema deles, qual é a forma familiar, né? Então você vê que é um povo bonito, né? Eles se vestem com peles, né? Também é uma região muito fria, né? Nós estamos ali a um passo do Polo Ártico, perdão, do Polo Antártico, né? E, e aí eles continua a história. No céu oriental, como nós estamos falando que eles dividiam o céu em partes, né? Surgiu surgiu Pemalque, e esse é um nome que eles davam ao céu oriental, Pemalque. De lá do céu veio Quenos, é uma figura que eles falam que veio dos céus, que caminhou sobre a terra plana e começou a modelar o relevo de todo mundo. Ele criou os primeiros homens a partir de torrões de terra. Interessante, né? Ele plantou o solo, então ensinou normas sociais. É interessante que nós observemos essa parte, porque ele se parece com uma outra história, não é verdade? Ele se parece com a história que nós temos aí da criação pela Bíblia, que foi tomado do solo, né, e foi feito muitas obras com o próprio solo, né? Os homens criados por Kenos, ancestrais míticos do Howin, do Shelknam, viveram uma vida em que havia muita comida e abundância, né? E na qual também não havia morte. Interessante, né? As coisas aqui estão parecendo que estão batendo com a outra história, né? De acordo com a tradição Shelknam, os ancestrais Roquim, mais tarde, tornaram-se animais, estrelas e formas e relevos. Os Shelknam os identificam como um dos quatro céus, Shon, no qual eles dividiram o mundo, e ao mesmo tempo com certos territórios, Arwalwin, e nos quais os grupos parentescos viviam. O que é interessante aí é que você percebe já uma cultura e outra, né, na qual a vida ela não está só focada em seres humanos, né? O interessante é que eles perceberam que quando eles morriam, eles podiam se transformar em estrelas, se podiam se transformar em relevos, né, cachoeiras, essas coisas, animais, né? E eles dão um quadro diferente para aquilo que seja vida. Mas eles estão seguindo um processo do quê? De semeadura, né? A vida é espalhada por todos os cantos, inclusive nos céus, né? Os ancestrais dos Howin, os mais lembrados pelo Shelkman, foram os Senuk, um poderoso xamã que ressuscitou os homens após o sonho da morte. Entenda, é muito profundo esse troço. O xamã ressuscitou os homens do sonho da morte. Para aqueles que são da área, né, tem uma visão, né, de que você não morre, você apenas se transforma.
e nessa cultura também. Um outro xamã, chamado Conripe, muito poderoso, que distribuía o dia, a noite, né? Veja bem, esse xamã, ele fazia o sol girar. O sol aparecia, aí ele girava o sol se escondia, aí vinha a lua, né? E era esse xamã poderoso que distribuía o dia e a noite. Esse xamã também acabou matando o gigante Caskel e trouxe a morte ao mundo. Tai, com sua fecunda, separou a terra do fogo. Veja, é uma coisa mais complexa. Terra e fogo parece ser era uma coisa só, e houve essa separação, né? E depois ele também separou os continentes, né? E, e distribuiu a terra para todos os homens. E criou o cântico xamânico. Quando a gente começa a olhar para essas coisas maravilhosas, a gente começa a perceber que, apesar das histórias antigas serem, na forma final, diferentes, elas são muito parecidas. O que mais interessa para nós, tá, é que esse povo, que Shukna, eles têm um lugar, fica no Chile, que chama El Ladrilado. E vocês vão entender. Muita gente foi ao Peru para ver aquelas pedras enormes, tal. Foi até o México, Guatemala, Egito, né, para ver aquelas coisas grandes. Mas na região dos Selknam existe também um lugar chamado El Ladrilado. Esse lugar, né, são as diferentes condições atmosféricas, né? É um lugar onde época é árido e época tem neve, né? Mas por que é chamado El Ladrilado? É importante que nós percebemos que esse lugar tem que nem uma plataforma a 800 metros de altitude, né, da base, tem uma plataforma muito grande e ela é circular, né? E também feita de pedrinhas. Olha o tamanho dessas pedras, né? É enorme. São pedras que pesam toneladas. E elas foram dispostas, como você pode ver no canto esquerdo, tá? Como se fossem ladrilhos no chão. Mas cada pedra dessas são toneladas. Por que alguém construiria algo desse porte a uma altitude tão grande, né? Para quem está na praia de São Paulo, Santo André, onde eu estou, está a 800 metros de altitude. Já pensou trazer essas pedras e colocar nessa altitude? Realmente é uma coisa fascinante. Que tipo de relacionamento essas pessoas tinham? Por que fazer isso? Aqueles que defendem os antigos astronautas, né? Eles dizem que é porque nesse lugar havia um contato com esses deuses que esses Salkinans falavam, havia essa interação com esses professores, né? E quando nós começamos a ver esse povo, eles têm uns costumes muito estranhos, estranho mesmo. Nós vimos no outro vídeo
sobre o bó, né? Aqueles rituais que os apóstolos faziam, aquela roupa que eles usam no ritual, feito de palha, né? É bonito de ver, o ritual é ótimo e tal, mas esses caras ultrapassaram as imagens que nós estamos acostumados a ver. Percebam como eles se preparavam para os seus rituais, as roupas ou as pinturas que eles faziam em si mesmos. É algo muito estranho, foge completamente daquilo que é conhecido, mas depois de alguns estudos que a gente faz, a gente percebe que existem criaturas diferentes. Esses deuses, sempre que eles mencionam, eles vêm das estrelas, né? Alguns em forma de fogo, outros em forma de névoa. É uma coisa assim apaixonante quando a gente começa a dar esse povo, os Salkinas. Também nós percebemos que nessa cultura, como vocês podem ver, existe uma série de indumentárias que eles usam de forma que você fala, mas o que significa isso? Por que esse pessoal que está se vestindo como, no caso com peles, né? Aqui eu faço uma menção, eles foram dizimados, esse povo. Havia um prêmio para quem matasse essas pessoas. Esse povo, eles tinham em torno de 1,80 m, médio de altura. E os colonos puseram um preço, porque eles também comercializavam esse povo lá para os zoológicos humanos que haviam lá na Inglaterra, né? Como sendo trogloditas ou coisa desse tipo assim. E a partir desse momento, quando o padre Martim esteve lá, de milhares de pessoas desse povo, haviam apenas uma centena deles. E hoje não existe nenhum que possa contar a história da forma com que eles contaram para o padre Martim, o missionário Martim. Nós temos que perceber que nada é por acaso. Nada é por acaso. Então, quando nós comentamos alguma coisa a respeito de você ir para as estrelas, como que vieram das estrelas, esse é um povo pouco conhecido, que tem uma história que chamou a atenção dos ufologistas, né? Devido a toda essa cultura que tentaram desaparecer, tentaram, quase conseguiram, se não fosse o missionário Martins, a gente nem saberia deles. Talvez aí, através da paleontologia, das ciências que estudam os povos antigos, né? E era um povo amigável, um povo bom, e a maldade dizimou totalmente essa tribo. Eles não é que nem outras tribos que desaparecem. Essa, pelo menos, nós sabemos o que aconteceu com eles. E a partir do momento que nós começamos a olhar para isso, nós começamos a entender que tudo aquilo que relaciona o ser humano à vinda das estrelas, de alguma forma, eles foram censurados, foram tirados, arrancados, mortos, a sua cultura foi destruída, né?
Mas nós acabamos por ficar sabendo disso. Existem muitos rituais desse povo, tá? Eles são ligados muito aos elementos, e a primeira vez que a gente ouve falar, eles têm as direções dele não na terra, mas no céu. Diferente, bem diferente dos outros. Eles mostram as quatro direções, mas nas estrelas. Existe muito mais conhecimento sobre esse povo, muito mais do que a gente está falando agora. Nós estamos apenas chamando a atenção para que outros possam estudar isso. É incoerente aquele ladrilhado que nós estamos vendo. Para que serviria aquilo? Serviria talvez para pouso de coisas pesadas, né? Pode ser, pode ser. Pode ser que os professores ainda, né, estão de volta. Por coincidência, naquela região, é uma região onde se tem muito avistamento, tá? Muito, muito avistamento. E a partir de então, nós começamos a refletir. Esse é um povo, como vocês viram a foto deles, né? Um povo que parecia, tá? Os homens das cavernas, não, eles eram um povo que tinha uma sociedade extremamente evoluída, né? E eles se vestiam conforme era possível, né? Mas não que eles fossem um povo animalesco, é o contrário, eles eram muito sociáveis, de acordo com o missionário Martins. Bem, gente, mais uma história que nós estamos contando de culturas realmente antigas, né? E quando nós falamos em xamanismo, nós precisamos realmente ir para a ancestralidade. E a ancestralidade não é os povos que a gente conhece, os povos que já se foram, né? Espero que vocês pesquisem sobre o assunto e que vocês possam até ser mais um que está falando a esse respeito, para que nós possamos crescer como seres humanos, né? Porque para destruir nós já fizemos isso. Nós estamos chegando ao fim da nossa live. Eu sei que alguns já fizeram perguntas, né? E eu responderei na próxima semana. Também estamos, como vocês, aguardando essa abertura para estarmos presentes, comentando todas essas coisas, assim, olho a olho, tete a tete. Mas, por enquanto, vamos estudando um pouco. Viemos das estrelas, né? E nós estamos falando que os antigos falavam sobre isso. E esse é mais um povo para que todos realmente venham a conhecer, né? E entender que nós temos muito que aprender. Temos mesmo. Eu agradeço de coração, espero que todos vocês estejam bem e fiquem bem. E no próximo vídeo que nós fizermos, vamos falar de um outro povo, tá? Até que esgote o que eu sei sobre esse tipo de assunto. Tem gente que sabe muito, muito mais do que eu. Mas até nós temos mais mestres falando sobre o assunto. Por enquanto, nós ficamos por aqui, ficamos com o desejo real que toda essa tribulação passe e que nós possamos sair disso crescidos, adultos, que as verdades estão vindo à tona e não está sendo nada fácil lidar com elas, tá? Tenham paciência, tenham muita paciência. Arro!